Fala pessoal, tudo certo? No vídeo passado, a gente aprendeu a implementar a persistência dos dados do aplicativo de maneira compatível com diversas plataformas. Mas desenvolver aplicativos para diversas plataformas diferentes não é uma tarefa fácil. Hoje a gente vai ver alguns problemas comuns que acontecem na nossa interface gráfica quando a gente roda ela em dispositivos diferentes. A gente vai entender o porquê que eles ocorrem e a prever como é que a interface gráfica vai ficar no dispositivo. E para isso a gente vai utilizar o módulo Screen do Kivy. Preparados? Então, vamos lá! Ok, então a gente vai começar aqui usando esses arquivos, que são os arquivos da aula passada, para a gente fazer alguns testes. Se vocês quiserem fazer esses testes também, vocês podem fazer o download lá do site desses arquivos. Vou deixar o link aí para vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como que esse aplicativo funciona em diferentes dispositivos. Então, essa daqui é a versão que funciona no meu computador, a gente está cansado de ver essa interface aqui. E aqui é como ele funciona lá no meu celular. Então, olha a diferença dos pop-ups daqui e daqui. Muito diferente, Aqui não dá nem para você sair do aplicativo. Os botões também são muito diferentes, o tamanho das imagens, enfim. É uma interface completamente diferente, apesar de ser o mesmo código que está rodando. Então, se é o mesmo código, por que tem essa diferença tão grande? Então, para explicar isso, a gente vai ter que entender um pouquinho mais das telas do nosso computador. Então, aqui as nossas telas são formadas por várias luzinhas. Então, uma vermelha, uma verde e uma azul. Então, esse conjunto dessas três luzinhas é o que a gente chama de pixel. Então, a nossa tela é formada por diversos pixels e a gente representa essa quantidade de pixels pela resolução da nossa tela. Então, por exemplo, esse meu monitor aqui, ele tem uma resolução Full HD. Então, 1920 pixels na horizontal e 1080 pixels na vertical. Bom, lá no meu celular a resolução é ainda maior, é 2560 pixels na vertical e na horizontal 1440 pixels. Então, essa resolução da minha tela e lá no celular são muito diferentes. Outra coisa, outra diferença muito grande é o tamanho das telas. Então, aqui no meu monitor eu tenho 24 polegadas, enquanto lá no meu celular 5.5 polegadas. Bom, isso se resume a uma densidade de pixels muito diferente, o que as pessoas costumam chamar de DPI, pontos por polegada, mas que aqui para informática o correto seria pixels por polegada. Então, essa densidade de pixels é muito diferente e é isso que causa essa discrepância entre as interfaces lá. Então aqui eu fiz uma funçãozinha que calcula o PPI dessas telas. Então aqui a minha tela é 1920 por 1080, 24 polegadas e eu tenho um PPI de 91.78. Lá no meu celular 2560 por 1440 e 5.5 polegadas. Então 534 ppi. É uma diferença enorme, Bom, e o que isso significa para o nosso aplicativo? Então aqui eu simulei 3 telas, Então aqui com a resolução lá do iPhone 4, aqui com a resolução da maioria dos celulares atuais, e aqui a resolução do celular com a tela muito boa lá, o G7. Muito bem, se a gente representar aqui um pop-up com uma quantidade de pixels lá no iPhone 4, o pop-up vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Se a gente representar rodar essa mesma definição aqui, olha o tamanho que vai ficar esse pop-up. E aqui no G7 não dá nem para ver praticamente esse pop-up. Bom, tem uma diferença aí da tela lá do iPhone, que ela é menor, inclusive. Mas
aqui eu deixei tudo na mesma escala. É para vocês verem como que a resolução, né, vai influenciar no tamanho dos elementos aí gráficos da nossa interface. Muito bem, então o grande problema é que a gente está definindo tudo lá em pixels. Só que como a gente pode ver aqui, pixel não é uma boa medida para a gente utilizar, né? Então 100 pixels aqui equivale a uma coisa e aqui equivale a outra, completamente diferente. Então a gente precisa de escalar, né, essa medida, né, esses pixels, para que as interfaces ficam mais ou menos iguais entre os dispositivos. Muito bem, então o que a gente vai fazer agora é achar qual que é a escala certa para a gente utilizar, né, para que lá no celular fique dessa maneira aqui que a gente vem projetando. Então o primeiro passo é eu deixar essa interface aqui do computador igual a essa, para que a gente possa prever, né, como que vai ficar. E aí a gente usa a escala inversa para deixar essa interface igual a essa. Legal? Então vamos lá. Aqui a gente calculou os PPIs, né? Só que agora a gente vai ter que criar uma escala. Então a gente vai dividir, né, a tela lá aqui do meu computador, que é 91.78. Eu vou dividir ela pelo PPI lá do meu celular, que é 534. Isso daí dá 0,1718. Então 0,1718 é o número mágico aí que a gente tem que multiplicar. Além disso, a gente tem que fazer uma escala, porque aqui no meu celular é 2560, né, na vertical, enquanto que aqui no computador é 1080. Então a gente tem que dividir, né, isso daí. Então dá 2560 dividido por 1080. Então dá 2,37. Se eu então multiplicar aqui, eu vou arredondar, né, 0,17 vezes 2,37, a gente vai ter um fator aí de aproximadamente 0,4. Então esse é o fator que a gente precisa multiplicar os pixels aqui para que eles fiquem como se estivessem lá no celular. Então vamos colocar aqui no teste.kv. Então tudo que a gente define aqui como pixel, vamos multiplicar por 0,4. Lá no 300 também, 0,4. Opa, faltou multiplicar aqui. Muito bem, então vamos ver se isso daqui representa lá a realidade. Bom, ficou muito próximo, né? É óbvio que a gente não usou, né, os valores extremamente corretos aí, né? Tem pixels aqui que a gente perdeu, aqui tem os botões também, enfim. Tem algumas diferenças. A gente não escalou a fonte também, mas dá para ver como que ia ficar, né, essa interface, né? O tamanho dos botões, né? O tamanho aqui da tela. Então tá um tamanho bastante diferente aqui, né? Do que estava antes. A gente achou a escala certa. Então, como que a gente transforma então esta interface na que a gente está testando aqui do computador? Bom, a gente achou, né, que esse número é 0,4. Então, usando aqui 200 pixels no computador, equivale, né, àquele tamanho, né, que a gente vem testando. Então a gente divide aqui, né, por 0,4 agora, né, para deixar o tamanho desse jeito que está aqui para o jeito que a gente quer. Ou seja, dividindo, né, por essa escala que a gente achou, a gente deixa desse tamanho aqui para esse daqui. Ok? Muito bem, a gente não precisa fazer essa conta aqui para prever como que vai ficar a tela. Para isso, a gente pode utilizar o módulo Screen do Kivy, né? Então, para simular uma tela, a gente pode fazer o seguinte, né? Python main, né? Igual a gente vem fazendo, só que agora a gente vai usar um módulo -m screen. E aqui a gente vai colocar 2 pontos e mais uns argumentos desse módulo. Então a gente vai apertar aqui sem argumento nenhum e ele vai mostrar aqui uma lista, né, de dispositivos, né, que a gente pode testar. Então o meu telefone aqui é o G3, né?
Então, para testar como ele ia ficar no G3, a gente pode colocar assim, ó, screen phone LG G3, né, que é igual que está o ID aqui, né? E aí a gente coloca portrait, né, que é a posição, né, vertical lá, retrato. Muito bem, rodando aqui, ele vai abrir, né, essa janela enorme aqui, porque a resolução lá do meu celular é maior que aqui a do monitor. Mas a gente consegue ver aqui, ó, olha o tamanho que fica, né, os botões, né, igual o que estava lá no meu celular, né. Então ele conseguiu representar aí como que fica, né, essa tela, como que vai ficar essa tela no meu celular. Então é o módulo Screen que a gente pode utilizar para isso. Bom, a gente não vai ficar calculando PPI, etc., fator de escala. O Kivy tem uma maneira muito mais inteligente de fazer, né, de muitas unidades diferentes que a gente pode utilizar para ter esse mesmo efeito. E é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.